pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Valor 10, exatamente às 3h10 da tarde do dia 9 de agosto de 2022. Hoje recebendo Pedro Domingues, que é ator e diretor, bacharel em artes cênicas, é mestrando em artes pelo IFCE e tem mais uma vasta, trajetória aí na profissão que a gente vai conversar ao longo do papo. Mas Pedro, a gente está aqui com o Pedro Linhares para conversar e eu aqui, Amando Capalbo. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, a sua presença pra gente é um fim de uma gratidão enorme. A Casa de Vovó Dedé fica muito feliz para conversar sobre um tema que é muito bacana e que a gente tem que abordar muito, que é o teatro. A gente sempre fala muito de arte aqui, a gente às vezes foca muito na música, mas é muito bom lembrar das outras formas. Então vamos lá, Pedro. Como foi que começou e por que começou essa carreira no teatro? Eita, começou a longe, esse ano faz 40 anos que começou esse corre, é um bocado de tempo, mas foi uma iniciativa que eu diria que parte da observação de terceiros. Eu ver minha trajetória começa dentro de igreja, como muita gente da música começa a praticar na igreja também, e exatamente no trabalho de canto coral. Sim. Eu morava em Recife e a regente do nosso coral gostava de teatralizar. E toda vez que terminava, algumas pessoas chegavam e diziam: Pedrinho, você devia fazer teatro. É como quem dissesse: você fala melhor do que canta. E com isso, quando eu me mudei para Fortaleza, eu vim pensando nisso, né? Bom, se as pessoas estão dizendo tanto isso, vou procurar. E um dia, passando antigamente era Casa de Cultura Raimundo Sela, eu vi um cartaz falando que ali tinha uma oficina de teatro. E entrei, me inscrevi. Isso, como eu falei, há 40 anos atrás, eu comecei uma trajetória que, terminado esse curso, o professor incentivou que eu continuasse estudando e eu fui para o curso de arte dramática da UFC. Na época eu fazia arquitetura, eu acabei largando a arquitetura e me dedicando só ao teatro, que foi realmente uma percepção de que aquilo era o que eu queria para mim, enquanto pessoa, mais até do que enquanto profissão. Na ocasião, eu não pensava como profissão, mas encontrei uma coisa que realmente me movimenta, me mobiliza, que eu tenho orgulho de dizer: eu sou ator de teatro, sabe? Então, foi uma experiência muito forte nesse sentido. E você que conhece o teatro também, conta um pouco pro pessoal o que é o teatro, por que o teatro, por que ele tem essa coisa do movimento que te chamou tanta atenção? Olha, eu diria que o teatro talvez ele seja das artes, não é comparativo o que eu estou dizendo, mas uma arte que mais se coloca no lugar do outro. Então, quando nós atores estamos em cena, de uma certa forma, é como quem diz assim: eu sou você que está me vendo. Essa empatia, essa capacidade de espelhamento, eu entendo como uma das necessidades vitais da humanidade de se fazer enxergar-se sem necessariamente viver o que ele está vendo. Se a gente olha que o teatro ocidental ele nasce na Grécia como uma representação daquela sociedade, era como se toda a estrutura cultural, organizacional, se traduzisse numa manifestação teatral, e isso fundamentou o pensamento daquela sociedade. E desde então o teatro, eu gosto de usar a palavra, contamina as relações sociais como reflexão de vida, como questionamento político, social. Eu diria que é um espelho crítico. Sim, é exatamente isso. A gente pode ver o que está acontecendo de outros olhos, porque são papéis, interpretações, eu acho isso muito bacana. Mas, Pedro, conta pra gente o que você sentiu quando entrou e quando emergiu pela primeira vez numa aula de teatro. De verdade, a primeira aula foi muito difícil. Eu disse: meu Deus, quanta besteira. O cara tá mandando eu fechar os olhos e respirar. Tá mandando eu perceber meu corpo. Como assim perceber meu corpo? Eu vivo com meu corpo há tanto tempo, como que eu não ia perceber? Sabe essa arrogância juvenil de que você acha que o que você está fazendo é besteira? Né? E à medida que isso foi fazendo sentido, foi modificando a minha percepção sobre mim mesmo, sobre o meu entorno, sobre onde eu vivia. E aí foi quando eu comecei a dizer: não, foi bem acertado essa opção. E eu sempre fui muito tímido. Isso
eu ainda me sinto tímido. O teatro me ajudou, inclusive, a lidar com isso sem ser uma restrição. Como foi pra ti, assim, largar tudo pra viver de teatro? Bom, eu diria que foi uma tentativa, eu não consegui, Não né? conseguiu? É porque aí vem uma outra contradição. A despeito do valor que o teatro pode ter para a sociedade, você não tem uma estrutura profissional que garanta a sobrevivência. É sempre um risco, depende da mobilização dos envolvidos, da capacidade de organização, de investimentos de governo, de reações de público. Então, tem aí uma possibilidade muito concreta de você não conseguir viver disso, em termos de sobrevivência. Mas, eu digo, a maioria dos atores que chegam na idade que eu estou, continuam fazendo teatro, eles aprenderam ou a conciliar profissões, que no meu caso, produção e gestão cultural, que aí eu diria que eu dei sorte de conseguir minha sobrevivência dentro do mesmo campo de interesse, que é a área da cultura e das artes, como muitos outros atores só conseguem permanecer atuando em paralelo a uma outra carreira, seja médicos, seja engenheiros, advogados, e aí meio que isso, eu digo, perde o teatro, porque não dá constância de artistas na sua cena. Mas o que te faz não desistir? Eu digo que é o mesmo desejo inicial, de ter me visto nesse lugar como um lugar que me completa, que me afirma enquanto cidadão, artista, curioso, né, das relações sociais, e o olhar de ver a sociedade, o outro ser humano como parte de mim mesmo. E o que significa não desistir pra ti em meio a tantas dificuldades? Para ralar. Não desistir é você, tipo assim, eu sou besta mesmo, eu vou fazer de novo, eu vou insistir de novo, e um dia eu vou conseguir me organizar e fazer só isso. Não é a cenoura na frente do jumento para ele andar, mas é realmente eu digo, uma resistência em nome de uma afirmação pessoal, no sentido de que pode ser medo, mas a sensação que eu tenho é que eu não conseguiria ser coerente nem feliz se eu parasse de fazer aquilo que me motivou a ser quem eu sou. Quando foi a primeira vez que você pisou num palco de verdade, enfim, apresentou uma peça? Ainda em 1982, eu fiz uma única apresentação para os censores da censura federal. A gente, na época da ditadura, você tinha que apresentar e ser autorizado. Sim. Então, a primeira sensação formal, antes disso, as apresentações de igreja ou coisas do grupo de juventude, mas eu digo assim, eita, me senti um profissional. Ilusão, né? Porque eu não tinha nem tempo de experiência, nem formação suficiente para afirmar-me como profissional. Mas o fato de ser um palco italiana, com direção, com elenco, com a perspectiva da estreia dali a 15 dias, se apresentando para a censura, todo o rito formal que isso significava lá, e o elenco que eu estava conhecendo naquela experiência, o diretor veio me parabenizar, que disse, nossa, você mandou bem, foi legal, siga em frente e tal. Até houve, eu digo, uma fatalidade que a censura autorizou, mas o autor da obra não autorizou, a gente não entrou em cartaz. Sim. Mas o palco era no Centro Social Urbano, ali perto da rodoviária, e a sensação de corpo, de estar presente, de estar ali, foi muito forte. Você falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre essa coisa do profissionalismo, quando a gente fala de teatro. A partir de que ponto você se torna profissional? Olha, legalmente, a gente pode dizer que desde 1978, quando foi criada a Lei do Artista, a profissão de ator foi reconhecida enquanto profissão legal, com instrumentos ordenadores de como é que você tira o registro. Isso estruturou a criação dos sindicatos dos artistas, a lista das profissões que essa lei regulava, e, tecnicamente, esse é o procedimento. Onde é que estão esses sindicatos? O sindicato hoje, o Sindicato dos Artistas, ele tinha uma sede ali na ACI, a Associação, que ali na próxima Praça do Ferreira, mas com a pandemia a sede passou a ser virtual e eles estão retomando as atividades. Mas você consegue informações em vários teatros, você procurando, o pessoal
indica, entra em contato. O presidente atual, acho que é o Oscar Ronen novamente, a Francinice Campos, são diretores e atores que estão à frente. É o mesmo sindicato que representa os modelos do mundo da moda, os técnicos de equipamentos teatrais. Então, é um conjunto de profissionais. Eu acho que a lei, no tempo que ela foi escrita, regulava até atores de fotonovela, que é uma coisa que hoje não se pratica tanto. Já cinema, a parte técnica do cinema passou a ser regulamentado por lei própria, sindicatos próprios, mas o SATED, como é conhecido, ele é o que baliza, né? O que dá o registro profissional. O Ministério do Trabalho reconhece o registro profissional dos sindicatos dos artistas. Pelo que é atuar? Eu acho que eu gosto do verbo atuar, porque ele remete exatamente ao conceito teatral, é o agir, é estar em ação. Que aí usa-se muito também o verbo interpretar, representar, e eu acho que esse conjunto atuar, interpretar e representar dão a dimensão do ator. Você está interpretando uma ideia, um conceito, um personagem que representa papéis, ou seja, símbolos sociais e culturais, num movimento artístico que é estar em ação. Não sei se eu viajei demais, mas é um conjunto simbólico mesmo. E é interessante quando você vê essa mesma definição em outras línguas, como em inglês, o verbo é o mesmo verbo para brincar e jogar. Então, é um jogo em que você representa algo a partir das suas atividades perante um público. Agora, eu viajei muito numa coisa que me chama muita atenção. Quando você sobe no palco, interpretando, representando, de certa forma tem você ali, mas tem um personagem. Você acha que é mais difícil subir como personagem ou exclusivamente como você? Você acha que se mostrar, mesmo como ator, mas mostrar o Pedro é mais difícil do que um personagem? Eu acho que essa resposta varia pessoa a pessoa. No meu caso, eu gosto da máscara. Não só pelo exercício de descolar de mim mesmo, de dizer aqui não sou eu. Então, olha a responsabilidade com que você está aqui. Você não está aqui se amostrando, né? No sentido, eu brinco dizendo, a plateia sair de casa para me ver. Meu Deus, tem coisa mais interessante para ela fazer na vida do que estar indo me ver, né? Mas quando diz assim, ela vem para ver o Hamlet, ela vem para ver o Édipo, ela vem para ver sei lá, lembrar o Almeidinha, que é um personagem que eu fiz recentemente, o Aprígio, que é um personagem lindo de Geração Trianon, ou o Mota, que é um personagem que eu fiz também, que é um canastrão de teatro. Então, ela vai para ver o que o ator está trazendo e não necessariamente ele mesmo. Não há nisso nenhuma crítica, porque hoje, no teatro contemporâneo, essas possibilidades do ator tanto abre em termos de campo profissional, de atuação dele, como de identidade e afirmação, como também é recorrente a própria história daquele ator ser uma história de superação, que pode inspirar pessoas. Assim, eu sairia de casa para ver alguns atores e algumas atrizes sem papel nenhum, só pela vida deles, Sim. pelo recado deles. Não há problema nenhum. Agora, para mim é mais confortável, digamos assim, eu ter quem quiser me ver, me veja atrás da máscara, porque a máscara é mais interessante. Qual foi a sua maior realização através da atuação? Eita, eu não saberia responder como uma distinção, essa aqui, mas eu digo em termos de desafios de ator. Teve uma experiência de uma peça infantil que a diretora me convidou, o nome era Batuco Bode, e quando a gente leu a primeira vez o texto, ela perguntou a cada ator qual era o personagem que você acha que faria melhor. E, por ordem, né? Aí, do primeiro ao último, eu me via como o que eu não faria de jeito nenhum no último, que era o primeiro que ela viu. Ela me viu naquele papel e me chamou para aquele papel que eu não me via de jeito nenhum. Então, isso modificou minha forma de entender a atividade teatral e o que você vai fazer em cena, e foi um trabalho, modéstia à parte, excelente,
em termos de resultado do meu trabalho de ator, da relação com a direção. Ela realmente me via melhor do que eu. E teve um personagem no cinema do diretor Guto Parente, chamado Clube dos Canibais. É uma produção recente do Ceará, em que foi talvez o personagem mais desafiador pelo universo que ele trazia como representação. Não é só um vilão que eu fiz, mas ele acabava traduzindo uma podridão que, quando a gente fez, era no campo da ficção, mas pareceu se transformar em realidade a partir de 2016 no Brasil, de uma forma tão intensa que eu disse, meu Deus, se eu soubesse que eu estava fazendo uma previsão de futuro, que o filme é uma crítica, um pé no terror e um pé na comédia. E aí acaba sendo emblemático o discurso do filme quanto à questão da desigualdade social, da distribuição de renda, da exploração do humano pelo outro humano, e ele era o chefe dos canibais. E muito longe do meu imaginário, da minha pulsão de cidadão, de pessoa. Eu diria que são os dois maiores desafios. Agora, recentemente, eu vivi uma experiência de dirigir e atuar, e que, para a peça ficar pronta, eu tive que substituir um ator, e era dirigindo e fazendo 3 personagens pequenos e muito bons, os personagens muito divertidos. Aí eu digo que foi a minha experiência de maior prazer em cena, foi essa. O que tem atrás do palco, Pedro? Valha-me Deus, eu esqueci. Não, o que é? Deu para notar? Foi? Tô brincando. Atrás do palco, cara, não só o motor da cena, e quando eu falo agora motor da cena, o atrás do palco não é só o bastidor, é o tempo de ensaio, são as relações entre os atores no elenco para eles criarem confiança mútua. Sabe aquele time que você adivinha o que o outro vai fazer? Isso se constrói. Eu tenho o prazer de ter feito teatro de rua com a trupe que acaba de chegar em Fortaleza durante 15 anos. Isso também modificou minha atenção e capacidade de percepção do tempo, do espaço, da relação com os outros. E não tem bastidor, na rua você está totalmente exposto, né? E o clima da cena, ele é criado no bastidor. Atrás do palco tem os truques e, ao mesmo tempo, o que você revela depende do que está ali. É como um time de futebol que, se ele não for bem no treinamento, dificilmente ele estará bem em campo. Se ele não é entrosado fora das linhas do jogo, dificilmente ele será bem entrosado em cena, né, durante a partida. Então, eu acho o teatro muito parecido com o futebol, enquanto que necessidade um do outro, passar a bola para você chegar no seu objetivo, não segurar, né? Não querer aparecer mais que os outros, saber que o outro está completando o seu. Então, para mim, atrás da cena tem a formação, anos de investimento da sua trajetória e, principalmente, e aí eu acho que isso, no momento que a gente vive, tem que ter uma revisitação. Tem muita gente morta. 2, 3 mil anos de pessoas que morreram já e que estão ali atrás da cena. O que eu faço hoje depende do que aconteceu na Grécia, depende do que aconteceu em Roma, depende do que aconteceu na Inglaterra. Essas experiências que foram se acumulando e fazendo que o teatro... Há muito tempo o teatro é anunciado como morreu o teatro. Apareceu o cinema, não há mais necessidade de fazer teatro. Aí o teatro vai e se reinventa. Aí vem a televisão e diz assim, o teatro agora acabou. Aí o teatro vai e se reinventa. Ele termina o século XIX, ele sendo a grande expressão de modernidade, né? Aí também em termos de construção arquitetônica, e com data de validade vencida várias vezes, e aí ele nasce de novo, altera a forma, altera o conteúdo, o jeito de fazer, e continua representando suas sociedades, espelhando seus cidadãos, como a gente diz, corrigindo os vícios e exaltando as virtudes. E qual a importância de voltar para esse passado do teatro, voltar para o início? Saber que você está na vida num fluxo contínuo. É muito comum a geração
romper com o anterior, e muitas vezes esse rompimento é uma reconexão a que era anterior ao anterior, e o que hoje é vanguarda, na próxima vai ser atraso. Sim. Então, essa conexão, quando eu digo inclusive com os mortos, no sentido do legado que deixaram, recentemente, um grande diretor inglês, talvez o mais importante do século XX, faleceu. O Stanislavski, um diretor russo, já é falecido e você precisa conhecê-lo hoje. Está começando a fazer teatro, é importante conhecer o Peter Brook, é importante conhecer que eu falei, o Stanislavski, é importante conhecer o Carlos Câmara, que era um ator, diretor, autor, deputado, que foi muito importante para o Teatro de Fortaleza, o Paulino Barroso, o José de Alencar. Então, essa contribuição dos antepassados é que fazem o que eu vivo hoje. E no teatro, acho que mais do que em outras artes, é muito recorrente a gente começar a fazer teatro e ter a sensação de que não existia teatro antes de mim. Né? Porque eu estou ali vivendo hoje, estou trazendo o meu talento, eu começo do zero. A maioria dos atores começam com experiências sem muita referência, no tipo assim, estamos aqui nós três, vamos fazer uma peça. E como é que faz isso? Sei não, mas a gente escreve, a gente marca, a gente faz, chama o pessoal, convida para assistir. Isso é muito comum. E é importante que haja essa percepção de que antes de você, outros construíram aquele palco onde você está. Mas é necessário voltar para o passado para entender o teatro? Eu diria que sim. E necessário não exatamente como obrigação, no sentido aprisionar-se, Sim. né? Mas É uma necessidade. é uma necessidade porque o futuro você não enxerga, o presente ele é muito volátil. Se você não olhar para o que estão lhe entregando, dificilmente você vai avançar muito. E você acha que hoje, no presente, a gente tem muitas pessoas fazendo essa visita ao passado? Sim, tenho certeza. Até mais aqui em Fortaleza, eu diria que tem um fenômeno recente em termos de história, né? Mas a estruturação dos espaços de formação teatral em Fortaleza deram um crescimento muito bom. Nós hoje temos cursos de licenciatura em teatro na Universidade Federal, no Instituto Federal, na Universidade Regional do Cariri. Na minha geração, nós tínhamos somente o curso de arte dramática, que era um curso de extensão, e era o primeiro curso de teatro formal. Então, ele começa ontem, nos anos 60. Essa organização reflete-se na qualidade da produção, reflete... Hoje nós temos um número maior de professores de teatro disponíveis para as escolas, há maior reflexão crítica, há um pensamento teatral em construção, isso ajuda na organização dos grupos, provoca novas demandas. Então, eu acho vital para você ter, né, perspectivas de futuro, essa afirmação. Você falou de demanda, e eu vejo uma demanda muito grande de novos atores, atrizes aí no mundo, mas tem espaço para todo mundo? A gente estava conversando um pouco antes sobre esse mercado. E aí, tem espaço? Olha, não vou negar a dificuldade de estruturação desse conceito de mercado, principalmente no campo do geração de trabalho e renda formal, carteira assinada. A gente também reflete hoje decisões do passado que alterou a realidade teatral brasileira, como, por exemplo, desde o golpe militar, o Brasil passou a ter uma fonte de produção de televisão, que era Rio e São Paulo, né? E as TVs locais passaram a ser repetidoras do que se produzia. Antes desse fenômeno, cada TV local tinha sua produção dramatúrgica. Para você ter uma ideia, pouca gente sabe, o primeiro prêmio internacional da televisão brasileira foi da TV Ceará, com o elenco do Ceará, um prêmio na Espanha. E essa estrutura de unificação da linguagem a partir de um centro de produção que irradia e é distribuído, reduziu a presença local dos atores daquelas cidades.
se você conversar com pessoas até mais velhas do que eu, está no imaginário deles o personagem Praxedinho, do Marcos Miranda, o galã Ari Sherlock, a atriz Jane Azeredo, com seus 16 anos, vivendo uma cena que, apesar de ter sido um efeito de edição, foi um escândalo em Fortaleza, porque ela ficou nua. Não, ela não ficou nua, né? Assim, o corte de TV feito ali mostrava a atriz e depois a roupa aos pés dela. Sim. E como é que... Né? Então, isso deixou de existir em termos de espaço de mercado de produção para Fortaleza e para o Ceará. E aí começa esse período que migram para veio todo um período que diz assim, você, para ser reconhecido, você tem que sair. Então, desestrutura mercados incipientes, locais. No caso do teatro, enfraquece a possibilidade de atração de público para a produção local e o esforço passa a ser cada vez maior. E mata uma criatividade, mata uma essência de um povo, mata muitas coisas que a gente sabe que não são tão aceitas em outros espaços. Acho que é uma forma de, muitas vezes, realmente controlar muitas ações. E isso é uma coisa muito preocupante, mas entrando um pouco nesse assunto, a gente falando um pouco do Ceará, o que é o teatro cearense? Olha, o teatro cearense, para mim, ele hoje, olhando com mais volume de tempo, né? Eu diria que é o teatro mais buliçoso que eu conheço hoje em dia, em termos de, primeiro, o isolamento de Fortaleza em relação a outros grandes centros. Mesmo Recife ou Salvador, que são relativamente próximos, não havia um diálogo da produção teatral intensa. Essa ausência de espaços formativos tradicionais durante muito tempo acaba gerando um teatro com cara própria de Fortaleza, que hoje, quando você anda Brasil afora, o pessoal fala do teatro de Fortaleza, do Ceará, como um teatro com intensa participação de atores e atrizes, como se a linguagem da cena cearense fosse a linguagem do ator e não dos diretores, como o século XX é o século do diretor. E a formação em direção teatral no Ceará, ela sempre foi orgânica, no sentido de nós três, essa é tu que vai dirigir. Não, Pedro, é tu que vai dirigir dessa vez, não é? Sim. Né? E houve um investimento público intenso de formação de diretores, talvez o único curso de direção real efetivo que teve aqui, mas os nossos espaços de estruturação profissional, vamos dizer assim, o curso Princípios Básicos de Teatro é um curso de iniciação que está com 31 anos de existência, acaba focando bem na parte da interpretação e acaba sendo o berço dos atores. Os cursos de licenciatura têm por finalidade a formação de professores, né? Não temos cursos de bacharel. Não temos? Não, bacharelado não. Nem em direção, nem em interpretação. Mas, tecnicamente, acaba produzindo muito mais intérpretes, atores e atrizes muito do louco que porque diretores. entra numa coisa, você forma professores para dar aula para pessoas que querem ser atores, atrizes, que querem ser bacharéis. Não necessariamente. Como funciona isso, então? O foco do professor de teatro ele é cada vez mais claro quanto ao papel do teatro na formação do cidadão como base de vida, que é o ensino de arte nas escolas fundamentais. Então, e não ensino necessariamente médio. para ser ator, atriz. Não necessariamente É para trazer uma consciência de arte, de teatro. Enfim. E uma experiência vital, como se diz. Onde a experiência de formação teatral se instalou dentro das escolas, essa experiência é modificadora dos alunos. Pronto. Além disso, esses professores de teatro, eles costumam ser atores em seus grupos e em suas experiências profissionais. Então, ele leva para a sala de aula também uma experiência de vida e traz para dentro dos seus grupos, vamos dizer assim, uma organização do pensamento que o estudo de licenciatura, que lida com elementos da pedagogia, muito mais do que os elementos de transmissão estética ou criação estética, isso acaba trazendo também a educação para dentro da prática teatral.
né? Então, eu vejo essa singularidade do Ceará, essa particularidade de Fortaleza, de conectar-se com o mundo eu chamo de por teimosia, né? Você vai atrás, as informações consideradas clássicas, de que todo mundo sabe, chega aqui por insistência da geração dos anos 60, dos anos 70, e isso coloca o teatro cearense quase como uma vanguarda em relação a centros onde isso está mais estruturado há mais tempo, que acaba tendo mais regramento do que a prática teatral do Ceará e acaba, como o pessoal diz, o pessoal do Ceará é cheio de novidade. O que essa integração do teatro na educação ela traz de diferente do convencional? Eu puxaria isso que eu falei, não exatamente como diferença do convencional ou não, mas o fato de que a aula de teatro não é para você ir para um palco à italiana, você vai para a sala de aula não para montar um espetáculo, mas para trabalhar uma experiência de interpretação, representação e tradução. Então, é muito recorrente as narrativas dos professores de teatro nas escolas, quanto às experiências de ocupação do espaço, da integração dos alunos que passaram a fazer aquilo, da troca de experiência de vida entre uns e outros, ou de manifestação de narrativas de vida que não tinha espaço de serem exibidas. Isso, quando você pega experiências em que o pessoal constrói o que vai mostrar a partir da trajetória de cada um. Aí você tem uma escola pública que é de uma área de baixíssimo IDH, em que os alunos levam para dentro da sua experiência de troca de cena, desde a violência familiar, aos preconceitos internos, à organização e estruturação daquela comunidade como desafio. Muitas vezes você nem imagina que aquela criança está vivendo aquela situação e ela traz para a aula de teatro, porque o mecanismo do teatro de fazer a pessoa olhar para si mesma, dialogar com o outro e tentar estabelecer uma conexão com o outro acaba gerando uma cumplicidade em que você se sente à vontade de expor, às vezes, as coisas que doem em você. Relatos que gera o que a gente diz uma catarse, né? A pessoa, é quase uma terapia, mas não é uma terapia. Era o que eu ia perguntar, se isso configura o teatro como uma prática terapêutica. Existe um viés do teatro chamado teatro terapêutico. É muito notório que essa experiência teatral ela tem um elemento terapêutico, mas não é o objetivo teatral. O fato dele poder ser aplicado como terapia não reduz o objetivo estético ou o espaço de formação de personalidade, vamos dizer assim. Mas em si já não é uma terapia? Olha, eu posso falar uma besteira aqui? O quê? Para o pessoal. Eu tenho eu digo assim, uma teimosia na minha cabeça, que eu digo assim, houve um século aí que os atores passaram a ser famosos, né? O olhar, o brilho, o glamour, em alguns aspectos, passou a ser mais importante do que a natureza do teatro em si. Aí, uns 2 séculos depois, nasce a psicologia. Sim. Né? Aí eu costumo brincar dizendo, se a gente, ator, não tivesse se distraído lá atrás, os espaços de terapia seriam espaços teatrais. Porque é tão Íntimo, forte. É íntimo, é intimidade consigo. Eu acho que isso é terapia. Quando você começa a se entender ou não tem entender. muitos elementos. E mais ainda, desde essa experiência do Stanislavski, que o fazer teatral não deixou de ser uma repetição de códigos consagrados, né? Com o advento da derrocada da aristocracia enquanto classe dominante, muda os códigos de representação no palco e procura-se um novo teatro que falasse com um novo público, o humanismo, o realismo, tudo isso trouxe ao fazer teatral novos desafios que acabaram se construindo enquanto linguagem
a partir de elementos semelhantes ao que se constituía como fundamentos da psicanálise, da psicologia, da psicologia da educação, contribuiu bastante. Eu digo que o teatro acabou sendo um pouco de raiz também de outras coisas. Né? Se você olhar bem, um músico, quando está cantando e interpretando diante de um público, ele está sendo ator, intérprete. Né? Só que é uma interpretação cantada. Quando você vê um bailarino, uma dançarina em cena, você vê um pouco de teatro naquilo, um performer, e por aí vai. E o fato do teatro trabalhar com artes visuais, hoje em dia também muito de projeção, música, dança, todos os elementos de outras artes, como quem diz assim, o teatro ele é uma arte Frankenstein, ele pega um pedaço de cada um para ser ele. Acaba ampliando É porque o teatro é muito representação da vida. Eu acho que a vida tem tudo. A gente tem que representá-la da melhor forma possível. E seria injusto se não tivesse tudo, se não tivesse música, se não tivesse, enfim, todas essas outras formas de arte, essas formas de ver o mundo, de sentir o mundo. Mas, Pedro, conta pra gente como foi entrar em um bacharelado em artes cênicas e qual foi a necessidade de você estar lá, por quê e como chegou até lá. Eu tenho que ser sincero, né? Tem. Não, de verdade, eu digo que é um defeito de programação do meu cérebro. Eu entrei na faculdade muito novo, eu tinha 16 anos de idade. Para a época, isso era muito novo. Sim, ainda é. E entrei em 2 cursos superiores ao mesmo tempo. E Meu Deus. eu tinha tempo. Então, eu achava que podia, né? Quando a gente é novo, a gente acha que pode tudo. E, aos poucos, eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer arquitetura e estava fazendo engenharia civil e teologia. Teologia. Aí, eu gosto de teologia. Não, mas é porque engenharia civil e teologia não são tão complementares. Como foi? Nossa, assim? eu nunca tinha notado. Como foi? Não, é trajetória de vida, vamos dizer assim. Eu venho de uma família evangélica muito comprometida e nós, quase todos os filhos, estudamos teologia e tal, então eu diria que foi um movimento inercial. E não arrependo, pelo contrário. Eu tenho uma dúvida muito grande do que se aprende em teologia. É porque, às vezes, me parece que é muito limitado e, às vezes, que é muito amplo. Daí eu fico com essa dúvida. É limitado ou é amplo? Eu acho que é as duas coisas. Quando você, no meu caso, né, eu venho da tradição batista, então o seminário que eu estudei, ele enfocava mais em termos doutrinários na doutrina batista. Mas o estudo teológico, enquanto a análise da presença divina na vida humana, ele acaba lastreando transversalmente, né? E, tecnicamente, o foco é o estudo da Bíblia, né? E a transmissão de conteúdos para os outros. No meu caso, o tempo que eu estudei no seminário, eu fazia muitas cadeiras de música também. E engenharia era paralelo, porque, como eu era muito novo, eu disse assim, eu quero fazer arquitetura e engenharia para eu desenhar e eu construir. Né? E já que eu tenho tempo, eu vou fazer os dois. Só que a minha família é muito pobre, a arquitetura, o investimento era muito grande, e aí, numa negociação com minha mãe, diz assim, não, vou fazer primeiro então engenharia, porque eu financio a arquitetura. Resumindo, eu não conseguia nem passar nas matérias de engenharia, porque eu não conseguia nem prestar atenção. Não era realmente... E aí foi quando eu vim para Fortaleza fazer arquitetura aqui, porque aqui tinha vestibular no meio do ano. E com o teatro eu larguei a arquitetura e passei muito tempo para concluir o ensino superior. Sim. E aí eu tive a oportunidade de fazer a faculdade do SINA de Artes em Brasília, que tem o bacharelado em artes cênicas, em interpretação. E lá eu consegui entrar, fazer, concluir a tempo. E aí peguei gosto também. Quando cheguei, voltei a Fortaleza, fiz o mestrado no Instituto Federal. Ainda estou concluindo os processos, vamos dizer, documentais. Como é esse mestrado? Cara, é bom demais.
Foi focado em quê? Na área da encenação. Da encenação. O trabalho meu, a orientadora Fran Teixeira, minha musa, anjo da guarda, porque você fazer uma imersão como a gente fez no tempo de pandemia, fora eu quase ficar doido, porque o juiz já é fraco, foi uma experiência muito forte. E o bom do mestrado é você olhar-se como quem está pesquisando, ou seja, como quem não sabe. Sim, exato. Isso é bem legal. Aproveitando a pergunta do Yamandu, que ele tinha dúvida do que se aprende em teologia, eu fiquei com dúvida do que se aprende na aula de teatro. Olha, desde, vamos dizer, elementos técnicos, quanto a preparação do instrumento de trabalho, que é seu próprio corpo, na emissão da voz, na percepção do som, na ampliação da sua capacidade de projetar-se enquanto corpo para uma plateia. Teoria teatral, de você conhecer a história do teatro, os teóricos de teatro, os movimentos filosóficos e críticos que o teatro inclui no campo da filosofia, da história da arte. Há elementos de composição, ou seja, você no curso de teatro aprende um pouco de cenografia, um pouco de música, um pouco de dança, um pouco de artes visuais para integrar a cena, dependendo do seu interesse. Literatura dramática, análise de texto, estrutura e organização de um texto teatral. E o que eu acho legal dentro de o que você aprende dentro do teatro, se fosse sintetizar, você meio que aprende a perceber-se e a perceber o outro através de movimentos ficcionais, sejam eles os textos, sejam improvisos, seja, quando você diz se sou eu em cena, se eu ator que vou estar ali presente, o fato de eu estar ali presente já é ficção. Né? Então, eu acho que o que o teatro, o que você estuda dentro do teatro é um pouco estética, psicologia, fisiologia, por aí vai. Você falou no começo que você precisava, na primeira aula, você fechou os olhos, respirou e sentiu o corpo. O que é porque, assim, sendo bem ignorante, o que isso muda? Por exemplo, assim, eu já sei como é o meu corpo, eu sei que minha perna está aqui. O que é que muda? Sua, quem lhe garante sua perna está aí? Isso pode ser uma construção mental e uma pegadinha da sua ilusão. Estou exagerando na brincadeira. Mas é literalmente o que mais me chocou. Ao final, quando a gente abriu os olhos, o professor disse, vamos reaprender a respirar. Aprender a respirar, mas respirar todo mundo nasce sabendo. Aí ele disse, nasce sabendo, mas esquece. E aí ele projetou uma imagem, mostrava o nosso pulmão, mostrava e mandava a gente respirar, vendo que aquela respiração, por exemplo, só preenchia a ponta superior do pulmão. E aquilo explicava por que em 1 minuto a gente estava sem fôlego porque correu no palco. Porque a gente não sabia mais respirar para encher o pulmão de ar. Isso afetava o cérebro, isso afetava os membros inferiores e superiores, porque a oxigenação integral do corpo diminuía. Então, essa percepção do corpo, aprender a olhar para si mesmo, é literalmente saber se criticar enquanto pessoa cultural, cuja estrutura cultural leva você a modificar seu corpo. E aí, o teatro trabalha com a modelação do próprio corpo para você dispor o corpo para um personagem. E isso parece legal, mas isso é recente. Sim. Isso não tem 200 anos que isso acontece. Porque antes, para você ser ator, você decorava as regras. Você aprendia a emanar, literalmente emanar sua voz nas tonalidades adequadas ao texto. Então, era quase como existem tradições teatrais até hoje, que elas são assim. Sim. E a partir disso, tem coisas muito legais que a gente tem hoje em dia, improvisações, a gente tem muitas coisas que me fazem questionar o que é e o que não é ficção. Eu fico pensando, a vida é ficção, o que é, enfim. Entramos conta pra no gente, multiverso. o que você acha que é ficção, o que não é ficção? Boa pergunta.
entramos... A gente tá na ficção agora, Sim, se a gente pensar... mas o que não como é. ficção pode ser, cada um de nós está vendo esse mesmo acontecimento por uma perspectiva diferenciada, né? A gente tem o fato. Aqui nós estamos diante de um fato. Eu estou sendo bombardeado por 2 jovens curiosos que estão fazendo perguntas sobre a minha vida, me deixando embaraçado. Isto é um fato. Me deixando encabulado, isso é verdade. Ao mesmo tempo, me fazendo lembrar coisas que eu vivi, perguntando coisas que não me ocorreram ainda. Eu estou tendo que dizer na bucha o que vocês perguntam, naquilo que me vem. Então, eu digo que isso é um ritual de memória e que a memória já é diferente do que foi o fato. Já é, quando você diz como foi a primeira vez que você pisou num palco, eu estou falando do que a minha memória guardou, que já é uma ficção, porque ela não dá mais conta da realidade de 40 anos atrás. A memória foi criando e recriando esse episódio dentro da minha própria cabeça, que hoje, quando eu conto, eu só posso afirmá-la como uma, vamos dizer, não é ficção no sentido de mentira, mas já vem filtrado, vem recortado com aquilo que foi mais importante para mim. O mesmo fato contado pelo diretor que me dirigiu naquele dia pode ser uma narrativa completamente diferente. Então, eu digo que ao mesmo tempo que nós estamos aqui realmente, nós 3 estamos fabulando, que é o princípio da ficção, de modos diferentes. O que lhe chama a atenção pode ser diferente do que chama, o que você vai lembrar amanhã pode ser diferente do que você vai lembrar amanhã. É mentira? Não. Não se trata disso. Não estamos falando de fake news, de mentira, disso, daquilo outro. Mas a realidade, enquanto apropriação por cada pessoa, acaba virando uma ficção. Então a ficção e a realidade é dialético? Com certeza, se você olhar uma reportagem, o próprio enquadramento é uma ficção. O fato é real, mas o jogo que está apresentando aquele fato já é um jogo ficcional, em que dá ênfase no que interessa, a narrativa, mostra, às vezes compõe-se de tal forma que você inverte a realidade objetiva e quem está vendo vê o contrário do fato. Né? Se você olhar essas narrativas mais policialescas, então você já vai para a reportagem com o roteiro pronto, o mocinho, o bandido, a vítima, não há, como se não houvesse complexidade, como se não tivesse nada que motivasse antes, como se depois não houvesse nenhuma alteração. Se você olhar em termos sociais, a Casa da Vovó Dedé é uma ficção de alteração de uma realidade a partir da presença da arte dentro de um lugar que as pessoas... talvez alguém dissesse assim, não, vai... A Casa da Vovó Dedé devia ser no Rio de Janeiro, porque aí todo mundo que saísse de lá já saía de lá famoso. Isso também é uma ficção, né? A gente vive num mundo hoje que é muito ficcional. A gente tem Sim. isso muito forte. E ao mesmo tempo que a gente pode tirar muito proveito, a gente também pode se perder muito nisso. E a gente se perde muito nisso. Eu vejo muito forte muitas pessoas achando que... Ai, se eu pular da ponte, eu vou... Enfim, vai para a próxima cena, eu sobrevivi. A gente tem isso muito forte. De achar que, enfim, nada vai acontecer, tudo pode acontecer. É uma coisa muito... Deixa a vida levar. E isso é perigoso porque a gente perde um pouco aquele sentido do real. O que realmente vai acontecer. A ficção ela é importante até certo ponto. Acho que sem perder a realidade, sem perder o conceito, a visão da realidade. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode não perder essa visão da realidade? Como é que eu posso me encontrar hoje com a pessoa que eu sou? E mesmo assim, enfim, ficcionar a vida que eu quero ter, ficcionar o que eu estou vivendo aqui, a forma que eu falo, a forma que eu ajo, mas sem perder a noção de que eu preciso estar aqui com o meu pé no chão, mesmo que a cabeça esteja nas alturas. Eu não vou resistir a uma piada quando você descobrir, tu me avisa. É engraçado, Yamandu, você falar isso, me remeteu, foi inevitável, a uma matéria que eu li há muito tempo sobre uma pesquisa feita em vários países quanto à percepção da realidade pela população. E a população brasileira era uma das mais iludidas. Ou seja, a que tinha uma das menores
percepções coletivas da realidade. Isso bateu muito forte em mim, enquanto responsabilidade também. Porque se nós, enquanto cidadãos, não sabemos distinguir a realidade que nós vivemos objetivamente, a probabilidade da gente ser levado a qualquer direção é muito grande. Eu diria que a capacidade de perceber a realidade, ela pode ser um princípio de afirmação da minha capacidade de escolhas, mesmo que a minha escolha seja o delírio. Eu acho que a ficção, muitas vezes, ela pode até parar, estagnar muito as pessoas. Eu acho que ela traz um conceito de ciclo. Principalmente quando ela é disfarçada de não ficção. Quando as pessoas acham que é realidade. É exatamente isso. Quando ela é vendida como realidade, aí sim você tem uma manipulação de distorção da realidade objetiva das pessoas, a tal ponto que elas não conseguem enxergar a si mesmo dentro do contexto que elas vivem como um ato objetivo. Por isso que eu concordo com aquela distorção de realidade que talvez seja a Casa de Vovó Dedé, porque a gente está falando de uma ficção que talvez seja a criminalidade, talvez seja essa marginalidade, que é realidade, mas que muitas vezes se torna ficção na cabeça de muitas pessoas e leva a um ciclo vicioso. E a Casa de Vovó Dedé, ela vem como uma distorção ela traz uma realidade, alternativa enfim. de realidade possível tal que funciona também como contraposição a uma realidade imposta por diversos fatores. Seja os descasos econômicos, como a gente tem hoje em dia uma leitura mais exigente por parte da sociedade quanto ao passado idílico do Brasil, negando vários séculos de genocídio, negando um monte de coisa que a gente sabe como realidade, mas que você, como se diz, pinta um quadro bonito sobre isso e o quadro passa a ser vendido como realidade. Sem desmerecer a necessidade de pintar quadros bonitos, né? Porque sem a beleza... Então, entrando não vai, nesse ponto de quadros bonitos, vamos falar de arte e cultura. Você agora vem trabalhando bastante, trabalhou já como secretário de Cultura, enfim, coordenador geral de Diversidade e Cidadania no Ministério da Cultura. A gente está falando muito de cultura e atualmente é diretor-geral do Teatro José de Alencar, que eu acho que é um dos maiores marcos culturais que a gente tem aqui em Fortaleza, de uma beleza assim, enorme, palco de muitas pessoas importantes, muitos espetáculos e obras incríveis. Então, conta pra gente como é essa sua relação com a cultura. De verdade, Amando, quando eu assumi papéis de gestão, eu não imaginava minha trajetória como gestor. Eu sempre, minha peleja era o que é que eu faço para continuar fazendo meu teatro e sobreviver. E a partir de um momento em que eu fui eleito presidente da Federação de Teatro do Ceará em 1987, isso me levou um pouco, me botou com um pé na produção cultural e um pé na gestão. E dessa experiência eu acabei entrando em experiências de gestão, como dizer, eu fui secretário de Cultura de Barbalha, depois eu comecei a trabalhar prestando serviço da Secretaria de Cultura do Ceará e fui recebendo convites para dirigir equipamentos teatrais ou coordenar atividades de política pública dentro da Secretaria da Cultura do Estado e depois no Ministério da Cultura. Então, eu digo que isso foi um movimento em que eu fui indo, né? Sim. Aparecendo as oportunidades, eu fui indo. E essa experiência do Teatro José de Alencar, nesse momento de vida, não meu somente, acabou sendo uma repactuação dentro de mim mesmo quanto ao que é isso. Porque coincidiu de eu assumir o Teatro José de Alencar, 2 meses depois veio o lockdown, essa situação de pandemia que afetou a humanidade toda, e tudo que eu imaginava como importante até ali passou a ser desafiado para um outro papel. E eu diria que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi esse choque de realidade. O Teatro Alencar, ele tem um imaginário que eu, enquanto ator e diretor de teatro, que foi o que eu mais acessei o Teatro Alencar, como ator, estudante de teatro e diretor teatral, então só enxergava isso nele. Ao estar lá com outra responsabilidade,
E no período que essa responsabilidade acabou se instalando, eu comecei a perceber que é muito mais importante do que eu imaginava. Tem coisas que eu sequer passaria pela minha cabeça de pensar, como, por exemplo, os gatos da Praça José de Alencar, do Teatro Alencar. Tem muito. Menos do que parece. Meu pai trabalha ali do lado, ele é artesão, ele trabalha ali do lado do teatro, e eu vejo muitos gatos. Mas assim, quando a gente diz eu vejo muitos gatos, mas a situação desses gatos são menos do que parecem. Sabe? Parece muito mais do que são, porque eles se movimentam. Assim, você está sempre vendo, às vezes você vê o mesmo gato no outro canto, né? Mas o equipamento cultural, como é o caso do Teatro Alencar, ele não está ali só para receber e mostrar espetáculos. Ele pode alterar a realidade do seu entorno. Ele pode ser uma voz que diz assim, gente, como é que a gente faz essa população, árvores, gatos, cachorros, são cidadãos da mesma cidade que nós. Eles são reais, eles estão aqui, não é o que é que eu faço para tirar ele. Há que ter um outro tipo de pensamento e atividade que integre isso como responsabilidade de todo mundo. Não é uma responsabilidade do teatro, não estou dizendo que é responsabilidade do Teatro Alencar resolver a situação dos animais domésticos que são abandonados, que são jogados fora das residências ou que nasceram e se criaram nas ruas, mas é objetiva. Existe, está ali e ele... Hoje eu olho assim, depois da pandemia, tem tanto direito quanto eu ao espaço urbano. As árvores, a necessidade de repensar o meio ambiente. Eventualmente, tem um projeto que visita o Jardim do Teatro Alencar como um passeio, que eu recomendo, vocês são convidados, é muito interessante. A professora Fernanda, a ex-diretora Isabel Gugel, a professora Vila, que veio agora do Crato para fazer uma visita ao Jardim do Teatro Alencar, você perceber coisas que você olha e não via, né? Que estava ali o tempo todo. E eu acho que a demanda hoje de um equipamento cultural talvez seja disputar a cidadania no sentido de mostrar coisas que você não via. E estavam ali o tempo todo. A gente brinca muito que depois da reforma da Praça Alencar, a gente enxerga a Igreja do Patrocínio. Do outro lado da praça. Estava ali o tempo todo. E eu não lembro de vê-la antes da reforma da praça. E o que foi a reforma da praça? Foi a possibilidade de outras narrativas que não a narrativa que a diretora que me antecedeu no Teatro Alencar, vários momentos eu digo que ela entrava em desespero, porque as pessoas não queriam ir para o Teatro Alencar porque estavam com medo de sair lá de dentro. Esse medo de cidadania, esse É uma pânico. coisa que eu já senti muito. Eu já consumi muito teatro, já fui em muitas peças. Eu tinha muito esse medo de noite sair, como eu vou embora. O risco que você... Ou seja, essa corresponsabilidade em alterar a realidade. O medo também tem um pouco de ficção, porque a realidade leva você àquela ficção. Possibilidade de realidade. É. O medo é isso. Então, de repente, que você vê hoje o que está acontecendo aos poucos ali com a abertura da Estação das Artes, a reforma na Praça do Alencar, tem uma porta que foi possível abrir, que fazia 19 anos que era fechada. E aí o Teatro Alencar pode colocar umas mesas na praça para você ir lá passar um final da tarde e ouvir um músico tocando no pôr do sol de terça a sexta. Isso era improvável. Tem uma lanchonete agora, né? Não, ela sempre existiu. Mas agora está aberto, não sei se ela sempre foi. Agora é possível abri-la, não só na hora do espetáculo. Sim. Então, é um conjunto de realidade que altera... de intervenções na realidade que altera a realidade. Sim. No caso, para voltar a ser o que era. É muito legal. A gente já está... A gente já está na hora de encerrar. Eu tenho que encerrar aqui, mas Pedro, eu queria muito te agradecer
pelo papo que a gente teve hoje. O Teatro José de Alencar está em boas mãos. A gente fica muito feliz de ver essa sua vontade de fazê-lo, de acontecê-lo, enfim, de trazê-lo de volta à essência. De a gente ver muitas pessoas naquele palco, de muita gente consumir. É uma coisa que a gente fala muito, que a gente sente uma fome, uma necessidade de consumir arte. E muitas vezes a gente não sabe onde. Então, a gente vê um espaço como o teatro, que é um desses comentadores de consumo de arte, que é uma necessidade de todos. Eu acho que a gente morre, é como a Clarice Lispector falava, quando ela não escrevia, ela estava morta. Eu acho que eu sinto isso muito forte. Quando eu não consumo arte, eu estou morto. Quando eu não estou perto de tudo isso, eu estou morto. Então, muito obrigado. A gente fica aqui muito feliz de poder conversar sobre o teatro, de poder entender o teatro, a realidade, a ficção e essas coisas que vão ficar martelando aqui na nossa cabeça. Pedro, muito obrigado. Eu é que agradeço, Mando, tanto pelo convite como pelo carinho. E na próxima vez vocês me digam que é pegadinha, que vocês são brabo, que vocês botam a gente para pirar. Isso é importante registrar. Não só isso reforça a admiração que a gente tem pelo trabalho da Casa de Vovó Dedé, como também enche a gente de confiança no que a gente faz, né? Ver que realmente o investimento na formação artística reflete-se na criação de pessoas realmente comprometidas, né? É bem legal isso. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas a irem no Teatro Alencar, não deixar para ir no Teatro Alencar só para assistir uma peça. Pode ir lá para passear, para namorar no jardim, para trocar ideia com as pessoas que estão convivendo lá. Eu acho que essa é meu grande aprendizado com essa oportunidade que o secretário Fabiano me desafiou, né, de dirigir o Teatro Alencar, foi perceber que um equipamento cultural não é um lugar para ir assistir espetáculos somente. É um lugar que você pode ir para estar lá, para respirar aquele ambiente, trocar ideias. Literalmente é muito gostoso o espaço. visitar. Já tem vários chamates ali na nova lanchonete que está aberta, olhando de frente o teatro. É muito bonito, mais legal, de verdade. né? É legal. Eu também quero muito agradecer a sua presença. A casa fica muito feliz por ter você aqui. Opa, microfone. E eu queria dizer que naquela hora que começaram a falar de ficção, de realidade alternativa, eu entendi, mas se eu pensasse mais, minha cabeça saia fumaça. Sei como é. Mas eu quero muito agradecer e parabenizar. Oi? O universo Marvel está explorando isso na história dos multiversos. A gente está se habituando um pouco. Mas eu quero muito parabenizar por toda a sua carreira, agradecer por toda a experiência que você passou e que com certeza você deve estar inspirando alguém que queira seguir a mesma carreira. Obrigado, Pedro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Pedro. A gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h12 da tarde do dia 9 de agosto de 2022. É isso, um beijão e até a próxima.